Shalom. Irmãos, eu vim trazer uma palavra para os irmãos hoje. Queria compartilhar uma palavra que tem tudo a ver com a Havdalah, que é exalar um bom aroma do Senhor. E como a gente exala um bom aroma do Senhor? Todos nós já conhecemos, né? Todo mundo está careca de saber. Cumprindo os seus mandamentos, cumprindo as ordenanças do Pai e alguns princípios. Irmãos, demora-se muito tempo para alcançar grandes bênçãos do Senhor. Tem pessoas que levam, às vezes, a vida inteira para alcançar um sonho realizado. E tem pessoas que alcançam elas em um piscar de olhos. Tem pessoas que vão conseguir alcançar determinado sonho em apenas em questão de meses. Pode ser uma pessoa recém-convertida. E tem pessoas que são aqueles Abraãos de cadeira, né? Há 20, 30, 50 anos na igreja. Leva muito tempo para poder entender alguns princípios do Senhor. Eu lembro que muitos anos atrás, a minha esposa sonhou, não, você não, foi uma pastora nossa. Ela sonhou que eu estava tocando guitarra. Eu não sabia tocar guitarra, né? Ela falou que eu tinha que comprar uma guitarra. Aí de cara eu já comprei uma das melhores. Não, melhor não. Eu ganhei de aniversário da minha esposa. Eu comprei uma Condor, uma CLP, toda em mogno, um vermelhão sangue, né? Bonita, linda, né? Uma das últimas guitarras fabricadas pela Condor. Uma Les Paul. E aí compramos guitarra, sem saber tocar guitarra, eu já peguei e comprei a melhor caixa valvulada. A caixa é uma V22, uma caixa grande, ela tem duas válvulas. Quanto mais a gente toca nela, quanto mais essas válvulas elas esquentam, mais gostoso fica de ouvir o som. Mais lindo fica o som. Você pode tocar qualquer coisa, fica perfeito o som, né? Era fantástico. E aí o que aconteceu? Eu vendi essa guitarra depois de muitos anos. Depois que o nosso ministério ele se fundiu com outro, eu vendi a guitarra para pagar a conta. E aí, uns 2, 3 anos depois, eu arrependi. Nossa, vendi aquela guitarrona, uma bugueira hoje. Pois se eu fosse ter todos aqueles instrumentos novamente, é uns de 10 a 15 mil, né? Para ter tudo de novo. Né? Mas eu orei ao Senhor e eu falei assim, Senhor, eu preciso vender essa guitarra, mas a pessoa que for comprar ela, mas que seja um levita do Senhor. Eu gostaria de passar ela para alguém que cumprisse os seus mandamentos, tivesse princípios, né? Que continuasse dando seguimento à história dessa guitarra, né? Continuasse louvando ao Senhor. Né? Eu nunca toquei nenhuma música mundana nessa guitarra, era um princípio. E eu fiquei imaginando, se essa guitarra ela fosse fabricada nos tempos de Davi, e Deus vai lá, faz uma guitarra bonitona, valvulada, né, com eletricidade, dá para Davi e fala, agora você vai usar esse instrumento para me louvar e me adorar. E você vai ter o cuidado de passar esse instrumento para as suas gerações. Né? Só pode pegar nesse instrumento e tocar quem for levita. E quando eu orei, Deus mandou uma pessoa para comprar essa guitarra. Era um levita de uma igreja, eu fiquei satisfeito. Porque era uma pessoa que ia dar continuidade com o meu instrumento. Meu coração estava machucado, ter que entregar a guitarra, né? Vendendo um pouco abaixo do preço, né? Para poder pagar a conta. E eu estava meditando na palavra esses dias, até tive a oportunidade de ministrar, acho que o irmão que estava aqui. Deus me tocou no coração para ministrar essa palavra novamente. É um texto de 2 Samuel 6, que gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Nós vamos ler esse texto em 2 Samuel e depois 1 Crônicas 15. E lendo essa palavra, eu estava
grifando algumas coisas aqui na Bíblia, eu estava sem régua, aí eu achei uma plaquinha lá em casa, né? Porque eu coloquei uma concertina lá em casa esses dias, a gente rodeou a casa inteira, né? Concertina. E eu fiquei pensando, uma pessoa quando está rodeando a casa, ela vê lá, ela passa pela sua casa, ela vê uma plaquinha escrito perigo, né? Tá aqui a plaquinha que a gente coloca na concertina, né? Perigo, risco de corte ou de choque, né? Uma pessoa que está passando, ela não vai pular o muro da sua casa. O muro da minha casa tem mais de 5 metros, né? Ela só vai pular se ela tiver más intenções no coração. E eu fiquei pensando se essa plaquinha fosse colocada na Arca da Aliança, né? E tivesse escrito assim, perigo, né? Risco de morte, né? Não coloque a sua mão. E Deus tocou no meu coração porque houve um homem, eu acho que todo mundo já sabe a história que eu vou contar, que colocou a mão na Arca da Aliança e Deus fulminou, né? Matou ele. Mas por que será que aconteceu isso, né? A palavra em 2 Samuel 6 diz: a arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E ele, todos os que acompanhavam, partiram para Balaá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Olha só, Davi estava com saudade da arca de Deus. O que era a arca de Deus? Era a presença do Senhor. Naquela época eles necessitavam da arca para invocar o nome do Senhor. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram para a casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Eu achei muito importante essa palavra contra o seu ato de irreverência. E aqui eu acho que é a palavra-chave dessa palavra. Será que Uzá estava em pecado? Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, em Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou em toda a sua família. Essa é a palavra de 2 Samuel 6. Agora eu queria convidar os irmãos a abrir em 1 Crônicas 15. Onde a arca é levada para Jerusalém. Depois que Davi tinha construído casas para si, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus. Vocês lembram do primeiro momento? No primeiro momento eles levaram a arca de qualquer jeito, num carroção. Então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, para ficarem sempre a seu serviço. Agora pulando lá para o 13, fala assim: pelo fato de vocês terem carregado a arca na primeira vez,
a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então, da primeira vez, quando Davi pede para buscar a arca na casa de Abinadab, eles não tinham consultado o Senhor. Foram de qualquer jeito, buscaram a arca de qualquer jeito, num carroção. Então, os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Que era o jeito correto, né? Era um princípio estabelecido pelo Senhor. Um mandamento, né? Conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhadas por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. E lá no 23 fala, né, Berequias e Elcaná seriam porteiros e deveriam proteger a arca, né? Então, meus irmãos, aqui nesse texto tem muitos princípios, algumas ordenanças do Senhor. A primeiro momento, Davi pede para buscar a arca na casa de Abinadab. A arca, ela ficou na casa por 20 anos, na casa de Abinadab. Enquanto que na casa de Obed-edom, ele ficou por 3 meses. E a palavra diz que por 3 meses, a família de Obed-edom prosperou. Então fica a primeira pergunta. Quantas vezes você já se frustrou e achou que Deus o aprovaria em suas ações? Você já fez algumas coisas, já praticou alguma ação, até com a intenção correta, mas você se frustrou porque não teve aprovação do Senhor para fazê-lo ou para realizá-lo. Quem era Obed-edom na Bíblia Sagrada? Obed era um personagem do Antigo Testamento como filho de Boaz. Ele era bisavô do rei Davi. Interessante nesse texto, quando Davi pede para buscar a arca na casa de Obed-edom, Obed-edom era bisavô dele. Então ele teve todo um cuidado para que a arca fosse levada para a casa dos seus familiares, no caso aqui do seu bisavô. E de Ruth, né, que era mãe de Obed. De acordo com o livro de Ruth, Obed teria sido criado por Noemi, que era sogra de Ruth, tornando-se pai de Jessé, que era avô do rei Davi. Antes de receber a arca da aliança, Obed-edom levava uma vida comum como qualquer outro levita. Ele tinha suas obrigações no tabernáculo, onde seria diligentemente cumprindo suas funções como porteiro. Sua rotina envolvia garantir a segurança e a ordem do local. Quando Davi se torna rei, em algum momento depois ele unifica o reino que estava dividido e percebe que precisava da arca do Senhor perto dele. Onde a arca estava presente, assim o Senhor se fazia presente. Então a arca era um instrumento para que eles alcançassem, para que eles tivessem a presença do Senhor. A arca da aliança era a presença de Deus. E para nós hoje, o que é a presença de Deus para nós hoje? A presença de Deus para nós hoje é cumprir as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus princípios e seguir Yeshua. Não é necessário nenhum medianeiro. Yeshua é o nosso medianeiro entre nós e Deus. Nós não precisamos de ninguém para se chegar a Deus. A arca da aliança é Yeshua. Davi reuniu os principais líderes da nação, os representantes do povo, os do exército e os representantes dos levitas, e foram todos juntos para trazer a arca da aliança, pois estivera esquecida na casa de Abinadab por um longo período de 20 anos. Irmãos, olha só que interessante isso.
A Bíblia não fala de Abinadab, da casa de Abinadab, mas com certeza Abinadab era levita e seguia os princípios e os mandamentos do Senhor. Mas a arca ficou na casa de Abinadab por longos 20 anos. E a Bíblia não relata nada, não aconteceu nada nesses 20 anos. Porém, o cenário muda quando ele vai para a casa de Obed-Edom. Em Obed-Edom, a palavra diz que em 3 meses Deus prospera a sua casa. Vocês perceberam quão profundo isso? Tem pessoas que vão levar a vida inteira, talvez uma vida inteira, para alcançar o seu sonho tão esperado. Né? E tem pessoas que logo após a sua conversão, simplesmente já alcançam seu objetivo, seus sonhos. Né? Por quê? Por exalar um bom perfume ao Senhor, por cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir princípios. A palavra, nós temos princípios que Deus pede para que nós temos essa observância. Né? 20 anos na casa de Abinadab. O que aconteceu com ele? O que Deus fez com ele? Você que é discípulo, nós que somos discípulos de carteirinha, né? 20 anos, orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor cumpra o seu propósito em nossa vida. Por que será que não acontece? Às vezes a gente passa noites e noites orando e nada acontece. E aí vem um irmãozinho que acabou de converter e Deus vai lá e abençoa ele. A arca da aliança se faz presente. Porque Deus olha para o coração. Deus olha para as intenções corretas do coração. A verdadeira Kavanah. Mais do que reconhecimento. Então, Davi não prestou atenção nas regras do Senhor. Cheio de boas intenções, ele errou. Davi errou. Se alguém que tivesse que ser punido, não era Uzá, era Davi. Uzá, ele simplesmente cumpriu as ordenanças do rei, do seu rei. A ordem não veio de Uzá, mas Uzá foi levada para que se cumprisse a glória de Deus, e não porque ele estava em pecado. Esse foi o meu entendimento, irmãos. Um homem que tinha princípios, que tinha mandamentos, Uzá era um levita do Senhor. Mas por que Deus o matou? Deus o matou para que se cumprisse a glória do Senhor. Mais do que reconhecimento político, Davi quer a presença de Deus. Como nós temos feito as coisas para o Senhor? Será que as nossas intenções, por mais que pareça justo, honesto, sincero, verdadeiro, com bons propósitos, será que elas são aprovadas por Deus? A palavra diz que no coração dos homens há muitos planos, mas o que fica mesmo é o que Deus determina. Então, mais do que reconhecimento político, Davi ele necessitava da presença de Deus. Por isso, enviou esforços para trazer a arca de Jerusalém. Ele compreende que Deus é melhor do que as bênçãos de Deus. Ele tem consciência de que a sua maior necessidade é o maior privilégio que o seu povo pode desfrutar, que é a presença do Senhor. Muito mais do que as bênçãos do Senhor, é a presença do Senhor que importa. Davi levantou uma tenda para a arca repousar sob sua sombra em Jerusalém. E estava planejando um louvor e adoração por 24 horas diante da presença do Senhor. Entretanto, toda essa alegria se transformou em frustração e grande tristeza, porque Davi não buscou saber qual que era a vontade do Senhor. Como foi feito o transporte da arca no primeiro momento? Um carroção, de qualquer jeito. Ele não consultou o Senhor. E em segundo momento ele faz a coisa certa. Ele ora ao Senhor e pede que os levitas carregassem a arca como deveria ser feito, nos ombros, de maneira correta, né? Mais uma pergunta para nós. Como você tem conduzido a palavra, que é a espada? Como você tem conduzido a palavra de Deus lá fora? Será que é para a sua vanglória, para o seu auto-reconhecimento?
Como nós estamos conduzindo a presença de Deus, como estamos conduzindo a arca do Senhor dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, no ministério. Será que nós estamos ensinando de maneira certa como agrada o coração de Deus, não como agrada o nosso coração? Acontece que os bois tropeçaram no caminho, e um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, um jovem levita, tentou segurar a arca para não cair. E então ele foi fulminado nesse exato momento em que ele encosta na arca. Aí eu pergunto para os irmãos, vocês acham que Uzá foi fulminado porque ele estava em pecado? Uzá era levita do Senhor. Uzá e sua casa, eu creio que eles cumpriam os mandamentos do Senhor. Eles cumpriam os princípios, as ordenanças. Mas por que Deus matou Uzá? Era boa intenção dele segurar a arca. Deus, olha só que fantástico isso. Deus, a palavra diz, Deus irou em Uzá e não contra Uzá. Deus o feriu pelo seu erro. Então o Eterno expressou a sua ira nele. A teologia moderna coloca a culpa em Uzá, como se ele tivesse cheio de pecados. Será que Deus valoriza somente a obediência aos detalhes? Em Isaías 1, gostaria de convidar os irmãos a abrir em Isaías 1. A gente não vai ler ele todo, não, porque ele é muito comprido. Isaías 1, Deus exorta um povo cheio de pecados. Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escutem, ó terra. Pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe. O meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões. Em Isaías 1, Deus exorta um povo cheio de pecados. Os detalhes, eles precisam ser acompanhados da verdadeira kavná. O que é a kavná? Intenção correta do coração. Se você tem intenções com o Senhor, por mais que elas sejam boas e aparentemente sejam corretas, se você não estiver com a aprovação do Senhor, meu irmão, você vai se frustrar. Será que as nossas ações são aceitas por Deus? Não adianta nada nós planejarmos todos os detalhes das festas que nós tanto gostamos, se as intenções do nosso coração não forem as intenções corretas. Se Deus não aprovar o que a gente está fazendo, então nada adianta. Deus é um Deus que sonda o coração do homem. Quais são as suas motivações? Deus exigia que a sua palavra fosse cumprida. Não seriam os bois que conduziriam a arca. Não foi o caráter de Uzá que Deus julgou. Mas ele foi punido por ter feito a coisa certa para que se manifestasse a glória de Deus. E nesse temor a arca foi deixada na casa de Obed-edom, o que morava no meio do caminho. Passaram-se 3 meses e chegou uma boa notícia aos ouvidos de Davi, em 1 Crônicas. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom
e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. E é muito interessante que a arca tenha ficado na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu na casa dele. Mas a arca ficou por 3 meses na casa de Obed-edom e Deus o abençoou em tudo. Irmãos, se você quer ser abençoado, Deus quer abençoar o seu trabalho, Deus quer que você exale um aroma no seu trabalho, na sua casa, que você tenha a arca, que é a presença do Senhor na sua casa. Guarde, não é só guardar a santidade. Nós precisamos ser santos, sim. Ficar longe do pecado, longe da aparência do mal. Mas nós precisamos cumprir princípios e as ordenanças do Senhor, para que Ele nos prospere em tudo, para que Ele prospere a nossa casa. Provavelmente Abinadab apenas tolerava a presença da arca em sua casa. Mas na casa de Obed-edom, Deus chegou de maneira muito visível em 3 meses. Mais uma vez, meus irmãos, tem pessoas que vão ficar 20, 30, 40, 50 anos na igreja esperando algo do Senhor. E tem pessoas que vão conseguir isso em 3 meses. Pelo simples fato de guardarem os mandamentos e os princípios do Senhor. E fazer com a verdadeira intenção do coração, com as intenções corretas. Será que somos discípulos de Yeshua apenas pelo que Ele faz em nossa vida ou pelo que Ele é para nós? Nós devemos amar o Senhor pelo que Ele é para nós, e não pelo que Ele pode fazer. Será que essa história, ela não é semelhante à história de Esther? Vaste não cumpre as ordenanças do rei. Todos lembram da história, né? E então sua coroa é passada para Esther. Alguém mais capacitado recebe o chamado para cumprir o propósito. A palavra fala para que nós possamos tomar cuidado para que a nossa coroa ela não seja transferida para alguém mais capacitado. Então, meu irmão, tome cuidado. Em Apocalipse diz, né? Tome cuidado para que você não perca a tua coroa. Ou que a tua coroa não seja transferida para alguém mais capacitado. Podemos comparar Obed-edom com nossas casas e o nosso coração. Nós devemos abrir os nossos corações para receber e guardar a arca da aliança, os mandamentos de Deus, ou seja, a presença do Senhor, e executar com a verdadeira kavná, né, com a intenção correta do coração. E para concluir, são 6 tópicos. Gostaria de instigar os irmãos a fazer um autodiagnóstico, fazer uma ultrassonografia no seu coração, em todas as circunstâncias, se as suas ações elas têm as intenções corretas, se elas estão aprovadas diante do Senhor. Porque não adianta nada a gente planejar as coisas, não adianta nada a gente ter uma organização para as festas, fazer tudo com os mínimos detalhes, se nós não estivermos à luz da palavra, se nós não cumprimos os princípios do Senhor, os mandamentos, se nós não ficamos longe do pecado. Será que Deus tem aprovado? Quais são as suas motivações? Obed-edom se dispôs a receber a arca, mesmo correndo risco. Davi havia dito, como trarei a minha arca de Deus? Havia muitas desculpas para não receber a arca do Senhor. Alguns poderiam alegar, e se um filho pequeno tocasse a arca, ou se algum parente sonâmbulo esbarrasse nela? Se imagina você recebendo esse cargo e encargo do Senhor, né? Levar a arca
para dentro da sua casa, sabendo que se alguém encostasse na arca, poderia ser fulminado. Olha só o nível de responsabilidade, né? Será que você está preparado para isso? O quanto você está disposto a receber a arca do Senhor e a correr esse risco por causa do Senhor? Ele está disposto a morrer pelo que você acredita? Obed-edom pagou o preço exigido para ter a arca na sua casa. Quem está disposto a pagar o preço da bênção irá experimentar a alegria de servir ao Senhor no momento certo, da maneira certa e com as intenções corretas. 3. Obed-edom estava capacitado para abrir a sua casa para receber a arca. Ele era um levita, por isso poderia tocar na arca, conduzi-la e ministrá-la ao Senhor diante dela. Cada discípulo de Yeshua é um sacerdote do Senhor, conforme 1 Pedro 2,9. E cada discípulo de Yeshua está apto a conduzir a arca e recebê-la em sua casa. 4. Obed-edom cumpre princípios, pois ele era submisso ao seu rei, como Esther foi ao rei e aos seus líderes. Ele não estava procurando fazer a sua vontade, mas agradava-lhe servir ao seu rei Davi, e principalmente ao supremo rei de Israel, o Senhor Deus. A obediência de Obed-edom foi recompensada, assim como a promessa do Senhor a todos nós, os que estão servindo ao Senhor e aos irmãos, conforme Mateus 10, 41. 5. As bênçãos decorrentes da hospitalidade. A Bíblia fala muito sobre hospitalidade e sobre sermos mordomos dos bens que nós temos, usando-os para servir o reino de Deus. Todas as bênçãos decorrentes da obediência alcançam as pessoas que seguem as regras da hospitalidade, para a glória de Deus. Cabe a cada um de nós executar as coisas do Senhor com as intenções corretas. Então, meus irmãos, o tempo, quem vai determinar o tempo para que a bênção alcance a sua casa, o seu trabalho, é você mesmo. Vai depender do quê? Qual é o perfume que você tem exalado diante do Senhor. Se você tem exalado um bom perfume, se você tem as intenções corretas, Deus vai abençoar a sua casa. Para muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas vão passar anos na igreja. Você pode subir aqui, você pode adorar ao Senhor, você pode organizar as festas bíblicas, fazer tudo. Mas se você não estiver com as intenções corretas, você pode retardar a sua bênção. A conclusão do tempo e o cumprimento do propósito, ele pode ser diferente para vários líderes. Em 20 anos, a arca ficou na casa de Abinadab. E em 3 meses, na casa de Obed-edom. É uma discrepância muito grande, né? Isso foi o que mais me chamou a atenção. Também foi porque Deus fulminou Uzá. Não porque Uzá estava em pecado. Talvez você esteja fazendo as coisas da maneira certa, você não está em pecado. Mas se você não cumprir os princípios e as ordenanças do Senhor, provavelmente você vai se frustrar. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado por Tua palavra. Que a Tua presença, que a arca do Senhor nunca saia de nossas vidas. Nós queremos sempre estar carregando a arca do Senhor, a presença do Senhor nos nossos ombros. Nós queremos que a Tua presença fique sempre conosco em nossas casas, nossos lares, nossas famílias, no nosso trabalho. Onde for que onde passarmos, que o Senhor possa cumprir os Teus propósitos, Pai, sobre a nossa vida. Pai, perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados, Pai. E nos faça dignos do Teu chamado.
Nós queremos ser dignos, Pai, do Teu amor. Eu quero ser digno, Pai, quando estou em adoração, quando subo no altar para adorar ao Senhor com o coração limpo, sem pecado, sem mancha, Pai. Que o Senhor possa nos proteger, nos guardar de tudo que é contrário à Tua palavra. Nós queremos cumprir os Teus princípios, as Tuas ordenanças, os Teus mandamentos, Pai. Em nome de Yeshua, que o Senhor possa visitar, que o Senhor leve a Tua arca da aliança em cada casa aqui, de cada coração aqui presente, Pai. E se manifeste, e abençoa, e prospere a cada um em todos os seus pilares. Nas finanças, na área sentimental, na família. Se há alguém aqui que precisa de algum milagre, Pai. Se há alguém aqui que precisa da arca da aliança para cura, ou para qualquer coisa que... qualquer necessidade, Pai, que o Senhor esteja abençoando a cada família aqui, em nome de Yeshua. Amém, Pai. Muito obrigado.